Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma manhã de salvação para nossas vidas, nossas famílias, que Deus nos ajude, que seja um dia de força, um dia de alegria, um dia de dependência da presença do Senhor. Eu vou deixar aqui uma palavra para nossa edificação, que se encontra em João, capítulo 6, versículo 67, 68 e 69, que diz assim: Então disse Jesus aos 12: Quereis também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Jesus. Que revelação Deus deu a Pedro. Andar com Jesus, irmão, é ter esse conhecimento que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Andar com Cristo é saber que ele nos conduz para perto de Deus. E Deus a cada dia vai nos dando conhecimento, sabedoria para entender essa realidade da vida cristã. Por isso que Jesus disse em João 8:31 para os discípulos que estavam iniciando sua caminhada com ele: Se permanecerem na minha palavra, serei meus discípulos e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Tem pessoas que querem andar com Jesus cheio de conceitos pessoais, cheio de ensinamento pessoais, tendo suas próprias interpretações, mas esse tipo de exegese não é uma exegese bíblica, cristocêntrica. A exegese que nos dá compreensão das Sagradas Escrituras, ela parte da própria Bíblia. É o Espírito Santo que nos dá essa compreensão. E aqui Jesus está pregando um sermão para uma multidão. O povo estava ali andando com Jesus, alguns com outros pensamentos. Só porque Jesus fazia milagres, eles achavam que Jesus ia permanecer a vida toda fazendo milagres, suprindo as necessidades secular do povo. Jesus não veio só cumprir esse propósito. Jesus veio trazer uma mensagem do céu, a mensagem do Pai. Lá em João 3,16, Jesus disse para Nicodemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a mensagem que Jesus veio trazer, a mensagem da salvação, a mensagem que transforma, a mensagem que nos leva para estar com Deus na glória eterna. Adão, nosso primeiro pai, ele não cumpriu esse propósito. Adão representava a humanidade, estava num lugar de delícia, um lugar que o próprio Deus criou, fez para Adão. E Adão precisava obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus. Infelizmente, deixou-se levar pelo engano de Satanás. E ali cometeu um grande pecado, caiu atingindo toda a raça humana. Mas Jesus, irmãos, ele veio nos trazer libertação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mesmo Adão pecando, foi lançada uma palavra profética, lá em Gênesis, dizendo que da semente da mulher iria nascer um varão que iria esmagar a cabeça da serpente. Esse varão ali era o próprio Jesus, que um dia ele viria à humanidade,
nos dando a oportunidade de ter relacionamento com Deus. Porque o pecado ele quebrou esse relacionamento. Mas Deus, por meio de Cristo, nos dá essa liberdade espiritual. Essa liberdade de estar hoje na comunhão com o nosso Pai. Romanos capítulo 5, Paulo disse, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele providenciou um cordeiro que veio morrer, que veio dar a sua vida pela humanidade. Esse cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo ele fazendo grandes milagres, grandes obras, mas ele tem um objetivo maior, é de nos salvar, de nos livrar da condenação eterna. Aqui Jesus está pregando para uma grande multidão e alguns viram que essa mensagem era muito forte e disseram que não tinha como obedecer, se submeter à mensagem de Jesus Cristo. Na verdade, não era a mensagem que era difícil, não era a mensagem que era incompreensível, foi o coração do povo que estava cheio do seu eu, cheio de coisas mundanas. Por isso que nós precisamos pedir a Deus que a cada dia prepare o solo do nosso coração para receber a sua palavra. Porque Jesus disse em Mateus 4,4 que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui o povo começou a parar de seguir Jesus. O povo disse que é duro esse discurso. Não, o discurso não era duro. Era de Jesus. O coração do povo que estava duro, não querendo compreender, porque só estava atrás de Jesus, porque Jesus estava fazendo um milagre. Queridos, mesmo nós servindo ao Senhor, mas nós não podemos estar presos só nas coisas seculares. Não podemos estar só visando as coisas mundanas, portas abertas, milagres, uma vida bem equilibrada. Não, irmãos. Tem hora que a vida se torna um vendaval. E nós precisamos estar firme em Cristo Jesus para vencer esses vendavais. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e todo dia tome a sua cruz e me siga. Muitos querem salvação, mas não querem carregar a cruz. Deixa eu te falar algo, não tem salvação sem cruz. O evangelho, ele é completo. Não tem meias verdades. A verdade, ela é completa, ela é eterna. E aqui Jesus, observando que o povo parou de seguir, o povo começou a ficar triste, Jesus pergunta aos mais chegados, quereis também retirar-vos? Jesus perguntou, e aí, vocês também vai desistir? Vocês também vai me abandonar porque não vai ter milagre? Não vai ter pão? Não vai ter o que vocês querem? Porque muitas das vezes, amados, tem pessoas que pensam que Deus tem que fazer a nossa vontade. Tem pessoas que dizem, eu vou botar Deus na parede, ele tem que fazer. Como assim? Não, irmãos.
Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 2 e versículo 13, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo as suas vontades. Não é como nós queremos, é como Deus quer. E Paulo escreveu também aos Romanos, capítulo 12 e versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a vontade de Deus, que é agradável, que é perfeita, que é boa para nossas vidas. Tem pessoas que ficam presas com as coisas deste mundo, mas Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro se prejudicando e perdendo a sua alma. Precisamos tomar muito cuidado. Precisamos pedir a Deus sabedoria para saber equilibrar as coisas da terra e as coisas do céu. Nós precisamos saber que as coisas do céu são eternas e as coisas da terra é passageira. É passageira, queridos. E Jesus pergunta aos discípulos: quereis também retirar-vos? E aqui Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro, representando ali os demais discípulos, mas achegado, disse: para quem iremos nós? Não tem ninguém que tenha a palavra de vida eterna como o Senhor. Não tem ninguém que salve além de ti. Mesmo os fariseus, os saduceus, o povo ali tendo conhecimento e mais conhecimento, mas o conhecimento de Jesus Cristo é diferente. É um conhecimento que nos leva para perto de Deus. É um conhecimento que revela o caminho, como ele disse lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho de Jesus, irmão, é um caminho verdadeiro. Muitos andam aí atrás de A, de B, de C, se prendendo, idolatrando essas pessoas. Mas, irmão, essas pessoas são mortais. Essas pessoas, irmão, não garantem salvação. Essas pessoas não têm palavras de vida eterna. E aqui Pedro, ele de tanto andar com Jesus, ele recebeu essa verdade, esse conhecimento do céu. Que Jesus Cristo, ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. E você tem tido essa compreensão? Tem abrido o seu coração para receber essa mensagem do céu? A cada dia, queridos, as coisas estão ficando pior. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos se enganam, deixam-se levar pelas coisas da vida e acabam desistindo de seguir Jesus. Às vezes está passando por uma luta, às vezes as portas estão fechadas, às vezes a vida virou de cabeça para baixo, onde tudo mudou, e às vezes quer desistir de Jesus. Mas a vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida pedagógica, de aprendizado. Pedro, ele sabia muito bem que não tinha ninguém além de Jesus com essas palavras de vida eterna. Tem pessoas que têm conhecimento, e muitos conhecimentos, mas são conhecimento que não nos leva para perto de Jesus quando se trata de um conhecimento secular. São conhecimento limitado, mas o conhecimento do Evangelho é um conhecimento eterno. É um conhecimento que nos liberta, que nos transforma, que nos traz à memória que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus. E aqui Pedro continua dizendo: para quem iremos nós?
tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que és o Cristo, o Filho de Deus. Amados, no tempo de Jesus, existia muitos falsos profetas, existia falsos cristos, que o povo deixavam se enganar, o que levava aos discípulos, ao povo, ter um conhecimento do céu, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era os ensinamentos verdadeiros. Jesus sempre ensinou a verdade. Jesus sempre se preocupou que o povo conhecessem a sua palavra. Os falsos profetas, irmãos, eles não creem em Jesus. Tem pessoas que usam o conhecimento para enganar pessoas, para controlar pessoas. Mas o conhecimento de Jesus Cristo é para nos libertar dessas pessoas perigosas. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 2 e versículo 12, diz que a sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus e obedecemos, nós identificamos quem é e quem não é. Nós sabemos muito bem. E Jesus Cristo, ele não engana ninguém. Vai ter momento que não vai ter o pão, não vai ter o milagre, não vai ter a porta aberta. E por causa disso, nós não vamos dar continuidade à nossa fé? Por causa disso, nós vamos desacreditar de Jesus? Nossa vida não é fundamentada nas coisas seculares. Nossa vida está fundamentada nos princípios da palavra do Senhor. A nossa fé não está fundamentada em bens materiais. Não, irmãos. Enganam quem pensa assim. Nossa fé está fundada na palavra do Senhor. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10 e versículo 17. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, o escritor disse: nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos daqueles, irmãos, que deixam se levar pelos ventos de doutrina. Nós mantemos nossos fundamentos da vida cristã firme em nossas vidas. Nós perseveramos em busca de uma vida de comunhão com Deus, de obediência, de temor, de compromisso. Mesmo a vida estando agitada, mesmo as tribulações surgindo, faz parte, é pedagógica, nos leva para perto de Deus. Não é o fim. Nós temos que estar cada dia firme nessas promessas, firme em Cristo. Não podemos desistir porque a porta não se abriu, o guarda-roupa não está com as roupas que nós queríamos. Não, irmão, isso aí é coisas passageiras. A vida eterna é melhor, a salvação é melhor. E Jesus disse em Mateus 24, 13, que todos aqueles que perseverarem até o fim será salvo. E alguns não querem perseverar. Estão trocando os valores do céu pelas coisas terrenas, mundanas. O evangelho, irmão, ele é completo. O evangelho, ele é eterno. Jesus veio para isso, para trazer essa mensagem de salvação, uma mensagem de equilíbrio, de aprendizado. Não abandone Jesus, não desista da fé, persevera. Quando os irmãos, os novos convertidos, lá em Atos capítulo 14,
e versículo 22, receberam o evangelho, foram discipulados. E ali os apóstolos orientaram dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tem luta. O evangelho, irmão, é luta, é provações. Mas tudo isso contribui para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade, para o nosso aprendizado, para nós estar cada dia ciente que Cristo, Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. Não podemos abandonar Jesus. É tempo de estar cada dia se fortalecendo no Senhor. Jesus, Ele permanece com as suas promessas em nossas vidas. Não desista, irmãos. A vida cristã precisa de maturidade, de equilíbrio, de sabedoria. Precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos pedir a Deus, me ajuda, Senhor, me dá da tua graça. Até porque não tem salvação fora de Jesus, não tem. A salvação, como Paulo disse aos Efésios, capítulo 2 e versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tome posse da salvação para a sua vida. Se preocupe com a sua eternidade com Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo 15, está escrito: os que não foram achados escritos no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Busque ao Senhor, permaneça em Cristo para que seu nome permaneça no livro da vida. Não deixe Jesus por nada, irmãos. Dói, as coisas vêm, sabe, com aquela impetuosidade para tentar nos tirar da presença. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8 e versículo 31, ele disse: que direis, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá em 1 João, capítulo 4 e versículo 4, diz: filhinhos, sois de Deus. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não desista, não. Toma posse da salvação. Aprendemos a lidar com os momentos de escassez, os momentos de provação, sem comprometer a vida cristã, sem comprometer a vida espiritual. Dói. Precisamos saber lidar com a dor, faz parte. Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava ali orientando os discípulos para ter equilíbrio na sua caminhada. Que Deus te abençoe, que Deus permaneça fortalecendo a nossa fé. Mas não desiste não, mesmo não tendo o que nós queríamos ter, mas isso não é motivo de nós abandonar Jesus. Até porque as coisas seculares são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas, querido. Que Deus mais uma vez te abençoe, te dê uma manhã abençoada. E aqui Pedro diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.